Boa noite, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 27 de maio de 2022, às 22 horas e 21 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. E pra falar a verdade, rapaziada, pensei muito aí em não gravar esse vídeo. Pensei muito em não gravar esse vídeo porque eu vou te contar, viu? Como eu já falei diversas vezes aqui esse ano, né? O Corinthians ele é campeão em desapontar a gente, sabe? Tipo, eu sei que, pô, no pré-jogo eu falei, calma, o jogo é jogado, né? A frase de sempre, né? Jogo é jogado, lambaria é pescado e etc. Mas, pô, pelo menos uma vitória, né? O que a gente esperava, tipo, muita gente tava falando, não, vai golear 5 6 7 8 10 tal. E pra mim, 1-0, 2-0 tava ótimo, porque realmente o Always Ready veio, na verdade, né? Com um time reserva. E, pô, se o time titular a gente já vislumbrava vencer, o time reserva então, né? Eu tinha pelo menos que o Corinthians deveria vencer aquele jogo, né? Mas não aconteceu, né? O Corinthians empatou em 1-1, se classificou em segundo no grupo e agora segura a bronca, né? Mas, pô, antes de a gente começar a falar, hoje o Corinthians não teve grandes notícias, né? Mas teve alguns assuntos ali. Teve entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Ele falou algumas coisas repetidas, né? Que ele vem falando sempre, mas falou coisas importantes. A gente dá uma passadinha pela entrevista coletiva também, tá? Mas antes de começar de fato os assuntos aqui, só deixar uns recadinhos, tá? Se você tá assistindo o vídeo aqui, chegou a notificação para você, chegou a recomendação, e você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Dá essa moral, a gente está aumentando de pouquinho em pouquinho a quantidade de inscritos, mas eu quero aumentar ainda mais, né? Então dá essa moral aí. Se você já é inscrito, recomenda pro amiguinho, fala, ó, tem esse cara que fala de Corinthians aqui, se inscreve lá, dá essa moral pra ele e tal. Ajuda lá, beleza? É, o áudio desse vídeo é disponibilizado em versão podcast no Spotify e em diversos outros agregadores de podcasts, né? Mas o Spotify é o foco principal, então é, se inscreve lá, né? Segue o podcast, avalia, dá algumas estrelas lá que você julgar necessário, né? Que você achar que vale a resenha aqui. E o mais importante, tá? Se você só conhece através do podcast, o podcast ele tem ali uma certa, entre aspas, popularidade, né? Ele é até mais ouvido do que os vídeos são assistidos aqui. Se você ouve no Spotify, vem pra cá, se inscreve aqui, canal do Robson, ajuda o canal a crescer, para que mais pessoas conheçam, para que é, mais pessoas consigam receber aqui as recomendações dos vídeos, tá? Bom, recados dados, vamos para os assuntos, porque foram poucos assuntos, mas assuntos importantes, tá? Eu não trouxe nenhuma arte aqui, mas pô, parece que o Corinthians está perdendo um patrocinador, a Mercado Bitcoin, né? Quando foi anunciado, acho que se eu não me engano foi anunciada na live do aniversário do Corinthians do ano passado. Eu cheguei a abrir uma conta para ver como é que era. Tentei comprar uns bitcoins lá, tinha uma aplicação mínima, acho que de R$ 50. Tentei comprar para ver qual é que era. Não deu certo a minha aplicação, meu dinheiro quase ficou perdido lá. Eu tive que entrar em contato com o suporte deles para poder reaver o dinheiro. Aí teve desconto, então acabei perdendo dinheiro sem nem mesmo aplicar lá, né? Mas, pô, pra quem gosta, pra quem entende de Bitcoin, né, era uma boa, né? Na verdade, eles não comercializavam Bitcoins deles, né? Eles eram agregadores de criptomoedas, né? Então tinha diversas criptomoedas lá, fan tokens também, né? O Corinthians que tem os fan tokens lá na plataforma também tinha para se comercializar lá. Então era uma plataforma bacana, uma plataforma grande, tá?
Tanto que eles estão saindo do Corinthians não porque não teve retorno, né? Não porque não estava valendo a pena, mas parece que eles vão abrir eles vão abrir um clube, né? Vão abrir um time de futebol e aí acabaria ficando com um conflito de interesses, né? Então é melhor eles investirem no clube deles e talvez depois ter algum tipo de parceria com o Corinthians, igual acho que o Coimbra tem, né? Não tem, né? Mas o Corinthians pegou o João Vitor do Coimbra, que é um clube que pertence ao BMG e está no Corinthians hoje, vai ser vendido provavelmente no meio do ano. E talvez tenha algo assim no futuro com o mercado Bitcoin, né? Na verdade, isso aqui é uma especulação minha. Então tá saindo, eles em tese pagariam 5 milhões por ano. Aparentemente parece que tem conversas para um outro patrocinador para assumir o lugar deles. E o Corinthians espera ali arrecadar 3 vezes mais, né? 5 milhões e para 15 milhões, etc. Vamos ver o que vai acontecer, mas a previsão é que no fim desse mês, né, provavelmente semana que vem, perdão, no fim desse mês já saia do uniforme ali. Eles estão. Tem multa rescisória, tá? Eles estão negociando o trâmite aí do fim do vínculo, tá? Então o mercado Bitcoin está deixando de patrocinar o Corinthians. Os caras falaram, né, na apresentação que eram corintianos, tal, que era um sonho e tal, mas quando fala de dinheiro, né, negócios, amizade à parte, né? Ou quer dizer, amizade, negócio à parte, ou vice-versa. Então, pô, eles têm a oportunidade de criar um clube, né, investir em categoria de base, de repente fazer milhões e milhões aí com novos talentos, né? Então, para eles vale mais a pena do que investir em patrocínio no Corinthians, né? Ou em qualquer outro time. Pô, inventei de tomar sorvete hoje, comprei sorvete. Acho que vou ficar gripado. De novo, né? Acabei de sair de uma gripe e já vou ficar gripado de novo. Tô resfriado. Espero que seja só resfriado mesmo, não seja gripe, mas que coisa chata, né? Bom, vamos aqui. Hoje teve sorteio. Ontem acabou a fase de grupos da Libertadores e hoje já teve sorteio, tá? Já teve sorteio aqui para definir as oitavas de final e já também o chaveamento. Então, a partir desse sorteio aqui, não vai ter mais sorteio, é só seguir o chaveamento que aí já tem o caminho para a final, tá? O Corinthians ficou no pote 2, o Corinthians ficou em segundo lugar no grupo, com 9 pontos, se eu não me engano, e o Boca Juniors ficou em primeiro. O sorteio ele foi. Primeiro sorteava um do pote 2, depois sorteava um do pote 1, e aí formava o confronto e já ia para a chave, né? O Corinthians acabou pegando o Boca Juniors de novo, tá? O Corinthians que enfrentou o Boca Juniors na fase de grupos, vai enfrentar de novo agora nas oitavas de final. E foi curioso porque eu assisti, né, o sorteio no streaming lá no Star Plus, que eles mostraram, né? Na verdade é ESPN, Disney, né? Então, como eles têm o direito desse ano, acabou mostrando o sorteio lá. E cara, saía um time. Saía os outros times e nunca saiu o Corinthians. Chegou no momento que eu falei, pô, vai dar Corinthians e Palmeiras, porque não é possível. Saiu o Atlético Paranaense, saiu é, Tolima, Libertar, enfim. E aí, tipo, não saía, cara, não saiu o Corinthians ficou em penúltimo, né? Ficou Corinthians e Fortaleza, né, para ir para definir entre Estudiantes e Boca Juniors. Acabou sendo Boca Juniors pro Corinthians. A bem na verdade é que depois do jogo de ontem eu fiquei muito, assim, acho que como toda a torcida corintiana, eu fiquei muito chateado com o resultado e mais do que o resultado com o desempenho do Corinthians, né, de não ter conseguido vencer ali o Always Ready. E aí, cara, eu pensei, pô, acho que o Corinthians vai rodar aí, vai, pô, independente da grandeza do Corinthians, desse negócio tipo de não escolher adversário e tal. Mas, pô, se puder evitar é melhor, né? E no fim, cara, tipo, foram saindo os times, aí eu falei, pô, vem Palmeiras e vamos pra cima
da porcada e boa. Caraca, mano, tô muito zoado. Tem que ficar tomando água. E aí, pô, vamos pra cima da porcada e ver qual é que é, né? E, bom, não deu, né? Deu Boca mesmo, não deu Estudiantes. Eu não queria Estudiantes, tá? Pô, de repente tem lei do ex ali com o Bozelli, e aí é um saco, né? O Corinthians já não vai decidir em casa. E ainda ter mais esse monte de mística aí que rola contra o Corinthians é difícil, né? Mas em todo caso, caiu o Boca Juniors. O Corinthians faz o primeiro jogo na Neoquímica Arena, o segundo jogo na Bomboneira. Provavelmente o Boca ele vai ter ali algum tipo de punição por conta do racismo lá, né? Por parte do torcedor. Aí não se sabe se vai ser uma multa de 100 mil dólares ou vai ser uma punição ali para diminuir a quantidade de torcedores, né, no estádio. Ainda não se sabe, mas vai ter algum tipo de punição. Porém, o Boca Juniors agora vai ter todos os jogadores à disposição, tá? Então o Boca Juniors vem com o time completo, caso não tenha nenhum jogador suspenso por amarelos. Caso não tenha, né, nenhum jogador tenha levado o segundo cartão amarelo diante do Deportivo Cali. O lado bom, o Corinthians empatou fora e venceu em casa. Então o Corinthians fez 4 pontos em cima do Boca Juniors, tá? É... Outro lado positivo, não tem gol fora de casa. Então, cara, se o Corinthians conseguir jogar bem, entrar concentrado, vencer na Arena Corinthians e depois ir para decidir com um resultado a favor ali, jogar por empate, né? Na Bomboneira, vai ser importante, tá? Vai ser importante. E eu tô esperançoso do. Na verdade, depois do sorteio, né? Passou toda aquela coisa chata, aquele sentimento ruim. Eu acho que o Corinthians tem um mês ainda, né? Pra se acertar o time. E acho que o Corinthians vai bem aí, vai forte pra pra essas oitavas de final e vai ali conseguir se classificar, tá? Esse é o meu pensamento, pelo menos, tá? Então, pro Corinthians chegar numa possível final, projetando ali, né, os times maiores e mais fortes, né? O Corinthians provavelmente passando do Boca Juniors pegaria o Flamengo nas quartas e passando pelo Flamengo, o Corinthians pode pegar ali o River Plate na semi, tá? Ao passo que do outro lado, pode ser que dê Palmeiras e Atlético Mineiro numas quartas de final, e aí quem passar provavelmente automaticamente vai pra final, né? Vai pra final. Porque do outro lado tem Atlético Paranaense, Fortaleza, não tem times tão fortes assim, tá? Tem Estudiantes ali, né? Estudiantes é um time complicado, mas é o que tem pra hoje, né? Então, pô, caminho complicado do Corinthians, né? Flamengo, Boca, River. Em todo caso, premiações, né? Se o Corinthians. O Corinthians, por ter jogado, se eu não me engano, a fase de grupos, o Corinthians ganhou 4 milhões de dólares, né? Passando para as oitavas, ganhou mais 1,5 milhão ou 1 milhão. Então o Corinthians tem um acumulado ali de 5 milhões para receber, ou caso não tenha recebido ainda. Algo em torno de 20 milhões de reais, tá? Passando para as quartas ganha mais 1,5 milhão e passando para a semi ganha mais 2 milhões. Indo para a final, se for campeão, o Corinthians pode ganhar 16 milhões e se ficar ali com o vice fica com 6 milhões de dólares, tá? Seria importante o Corinthians chegar pelo menos nas quartas, né, para ganhar um ganho graninha boa, com mais longe o Corinthians se chegar melhor. Eu não sei se o Corinthians tem time para ser campeão, mas como eu falei, o papel é uma coisa, em campo é outra, então o jogo é jogado. Vamos deixar aí para debater os possíveis futuros encontros aí no momento certo, tá? Se o Corinthians passar do Boca, obviamente. Então, no final do mês de junho,
tem a primeira partida contra o Boca, na primeira semana de julho tem a segunda partida, o jogo de volta. Tá? Quando chegar o momento, a gente faz os pré e pós-jogos do Corinthians na Libertadores. Tá? Bom, hoje também teve, cara. Hoje foi um dia movimentado, tá? Mais ou menos, na verdade. Mas teve aqui entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Técnico Vitor Pereira, que não esteve em campo ontem, obviamente ele não joga, né? Mas não esteve ali no relvado para acomodar o time, porque estava suspenso, foi expulso, né, diante do Boca Juniors. E hoje ele concedeu entrevista coletiva, tá? O mais importante ali que ele falou, né? Tipo, a gente vai dar uma passadinha aqui. Primeiro, ele começou a entrevista coletiva pedindo desculpas por conta das falas dele com relação ao Liverpool. Ele disse que, pô, ele tava falando muita coisa, tinha um raciocínio, e aí acabou não terminando o raciocínio dele e já começando outra frase, tá? Ao passo que ele queria falar, na verdade, que o Corinthians não, que ele gostaria de estar numa final de Champions, né? Não necessariamente no Liverpool, mas ele queria estar comandando um time na final da Champions, e aí ele acabou interrompendo a frase no meio ali, e ficou como se ele queria sair do Corinthians para treinar o Liverpool, o que não é uma verdade. Tá? Então ele pediu desculpas, tentou se explicar, vida que segue. Outro ponto interessante, ele falou de novo e pela última vez, segundo ele, sobre a situação do Roger Guedes, tá? Ele falou que o Roger Guedes é um jogador de qualidade, é um cara do bem, um bom menino, mas que, assim como é com os filhos dele, ele está sendo com o Roger Guedes, tá? Então ele falou, tentou conversar uma, duas, três vezes e não teve o esperado, né? Não teve o empenho que ele deseja que todos os jogadores tenham nos treinamentos. Então ele falou, ó, eu fui criticado de forma como se eu tivesse errado. O que eu estou tentando fazer é deixar todos os jogadores em pé de igualdade, tratando todo mundo igual, para que ninguém tenha que ninguém seja favorecido. E parece que eu estou errado. E eu não estou errado. Né? Então ele falou que o Roger Guedes melhorou, notou uma melhora dele nesses últimos dias, mas que ele espera mais e assim, vai serve para todo mundo. Quem não se dedicar, não vai jogar. Simples assim, falou, encerrou o assunto, falou que não vai falar mais sobre o Roger Guedes. Outro ponto, ele falou que testou ali três zagueiros e não gostou. Diz que ele tentou ali melhorar algumas questões defensivas, mas nessas alterações ele acabou mudando o Renato Augusto de lado e o Renato Augusto acabou piorando por conta dessas alterações. Ele vai voltar para o 4-3-3, que é onde ele tem o melhor Renato Augusto, tem o melhor William. Ele falou que o William é importante jogando pela direita, pela esquerda, né? Onde ele tem a opção de cortar para o meio e bater, mas ele também tem que levar mais para a linha de fundo, né? Não só ir para o meio sempre. E também que o William precisa se reinventar, de repente cair mais para o meio, como foi no jogo contra o Fortaleza, tá? Bom, acho que de importante foi isso que ele falou. De resto, ele ficou falando de clássico de novo, que, pô, já cansei de ouvir ele falar sobre clássico, falar que das desculpas dele. Falou também que ele acha que o rodízio é a única forma de jogar, que ele não consegue manter os jogadores num nível bom. Na verdade, nisso eu discordo bastante dele, né? O time poderia sim ter uma espinha dorsal, né? Ele não precisa trocar o Cássio, por exemplo. Jogadores como Lucas Piton, Duqueiroz,
Adson ou Mantuan ali na direita que ele está colocando, Maicon, esses caras são jovens, têm boa recuperação, não precisam trocar todo jogo também. E já o William, Renato Augusto, né? O Gil, esses caras sim. Caramba. Esses caras sim. Aí, pô, faz sentido, né? Trocar. Mas os jovens não, né? E mesmo assim ele tá trocando. E às vezes, tipo, não dá pra você. Como posso dizer? Tipo, deixar o cara meia hora, 20 minutos no jogo, achar que ele vai resolver o jogo. Porque não vai, né? Não vai. Não adianta colocar o William faltando 25 minutos achando que ele vai resolver o jogo em 25 minutos. A mesma coisa o Renato Augusto. Então eles entrando e jogando, sei lá, 60, 70 minutos, beleza. Agora o contrário não vai dar. E é isso que ele tá fazendo. Ele tá rodando todo mundo. Sei lá. Esse tipo de rodízio não me agrada, tá? Mas é uma forma de ele gerir o grupo. Ele acha que tá fazendo, então segue o jogo, né? Vamos ver até onde vai isso. Bom, seguindo aqui, vamos falar do jogo especificamente. Hoje tá difícil, tô tossindo bastante. Não que eu esteja, tipo, sei lá, com vontade de tossir, é que minha garganta tá seca. Né? Mas beleza. Escalação. Lembrando que quem comandou o time ontem foi o Felipe Almeida, o Harry Potter. E, cara, ele levou o seguinte time, tá? Ivan, Robson Bambu, Gil e Lucas Piton. Gustavo Mantua na direita. Rony, Maicon, Juliano, Gustavo Silva, Adson e Júnior Moraes, tá? Quando eu vi essa escalação, eu falei, putz, mano, sinceramente, é um time ridículo esse. Ridículo. Não me agradou de maneira nenhuma, mas, pô, beleza. Vamos pro jogo, vamos ver o que dá, né? O Ivan, ele foi escalado porque o Cássio foi poupado, né? Parece que fez exame, foi relacionado, mas na hora de ir pro jogo falaram que não tinha condição e ele não foi. Então ele foi cortado. Então foi o Ivan pro jogo, o Robson Bambu acabou entrando porque o Raul Gustavo tava suspenso e parece que o João Vitor sentiu no treinamento, sentiu uma lesão, se lesionou. Então foi o Bambu pro jogo. Gustavo montou na direita porque o Fagner não pôde jogar e ele resolveu não escalar o João Pedro. Rony foi pro jogo. Dispenso comentários sobre o Rony, tá? Maicon Juliano, ok. Gustavo Silva Mosquito também. A gente já conhece o Mosquito, sabe o que ele pode fazer, o que não pode, né? Então não tem muito o que falar sobre o Mosquito também, tá? Adson e Júnior Moraes. Olhando assim, fala assim, pô, esse time aí é um time fraco, mas ainda assim deve ser um time mais forte que o Always Ready, né? Então vamos pro jogo, vamos ver o que vai acontecer. Cara, vou falar um pouquinho do jogo pra adiantar aqui, tá? Então, pô, já o Corinthians entrou com uma escalação que eu não gostei. O Corinthians acabou quase tomando um gol no comecinho do Always Ready. O Ivan fez uma grande defesa ali, caiu, tal, defendeu, jogou para escanteio. Não é esquisito, né? Que o cara que o jogador deles finalizou, a bola desviou no zagueiro e foi meio devagar ali. O Ivan acabou caindo e fazendo a defesa. Em seguida, o Corinthians tomou as rédeas do jogo, como era de se esperar. Numa troca de passes, o Juliano acabou saindo. Acabou saindo na cara do goleiro e errou o gol. Num passe muito bom do Adson, né? Descobri, eu tô com a garganta seca porque eu tô respirando pela boca, né? Como meu nariz tá com coriza, eu acabo respirando pela boca e seca a garganta.
Bom, o Juliano errou um gol na cara, depois o Juliano deu um ótimo passe ali pro Adson e o Adson fez o gol. Assim, meio que sem querer, foi um. Sei lá, meio esquisito assim, ele. Sei lá, foi meio esquisito. Mas fez o gol. 1-0 Corinthians, Corinthians seguiu em cima. Acho que no primeiro lance do jogo, como é que ele chama? O Mantuan acabou errando um gol, perdendo um gol embaixo da trave, como de costume, né? Mas estava impedido o lance erroneamente, né? O jogador não tinha impedimento do Corinthians, mas o Mantuan mesmo assim acabou errando o gol. Depois teve o lance que o Ivan defendeu, o Corinthians acabou fazendo 1-0. Continuou em cima, o Juliano acabou desviando uma bola e no rebote, né, o Mosquito fez falta. Acabou sendo gol na jogada, o Jorno Moraes ali, ele acabou finalizando, fez 2-1, mas o juiz marcou falta, né, do Mosquito. Ah, e aí, tipo, numa jogada bizarra, no finalzinho do primeiro tempo, o Bambu entregou um gol, cara. Perdeu a bola lá, perdeu a bola na defesa, o Corinthians não conseguiu cortar, né? E o jogador lá, acho que é Borja, não aquele, né, que jogou no rival, mas outro, acabou fazendo gol, 1-1. O Corinthians voltou pro segundo tempo, substituições foram feitas, né? Entrou Renato Augusto, entrou o William, entrou o Jô, mas o Corinthians começou a perder gol, perder gol, perder gol. O goleiro fez uma defesa muito boa, né? Num cabeceio, acho que do Gil. O William acertou a trave. O Bambu acertou a trave. Depois o Bambu perdeu um outro gol numa bola desviada lá, que ele tentou cabecear e o goleiro pegou. O Jô perdeu um gol tentando fazer um cabeceio meio esquisito. Depois o Jô machucou, saiu. O Roger Guedes entrou, deu um gol pro Renato Augusto, mas o Renato Augusto acabou furando. O Adson depois deixou o Duqueiroz numa posição muito boa. O Duqueiroz poderia ter tocado no Roger Guedes, não tocou, tentou fazer o gol e errou. Enfim, o Corinthians criou muitas chances, mas não conseguiu fazer, tá? E o jogo acabou 1-1. Mas muito se engana quem acha que o Corinthians jogou bem, tá? O Corinthians não jogou bem, não. É o time que era ruim mesmo. O Always Ready era um time muito ruim. Tá muito ruim mesmo. O ponto é que o Corinthians não conseguiu fazer os gols. Não sei se estava nervoso, faltou tranquilidade, não sei o que aconteceu. Acabou 1-1 o jogo e aquele sentimento ruim, né? O segundo tempo todo naquela aflição, naquela. Sabe, tipo, pô, faz gol logo, esse gol nunca saía. Jogador perdendo gol embaixo da trave, perdendo gol sem goleiro. O William deu um chutaço de fora da área, acertou a trave. O Bambu cabeceou muito bem sozinho uma bola e acabou acertando a trave também. Então, cara, o Corinthians perdeu muitos gols, acabou não fazendo. E, sabe, tipo, foi um jogo ruim no fim das contas. A torcida apoiou o jogo todo, né? Cantou bastante. E no final do jogo protestou, né? Apitou lá, acabou o jogo. Eles protestaram, falaram que tinha que ser homem para jogar no Coringão, tal, né? Jogador sem vergonha, etc. Renato Augusto depois deu razão, falou que a torcida tá certa. Tem que protestar, cobrar mesmo. Mas enfim, né? O resto todo mundo viu, né? O Corinthians classificado, vai pegar o Boca Juniors e domingo tem jogo de novo, né? Diante do América. Valendo ali a liderança do campeonato, né? A manutenção da liderança. O Corinthians está a 2 pontos só dos adversários, então tem que ganhar, vai jogar em casa, né? Mas acho que é isso, rapaziada. Pô, vamos ficando por aqui. Eu tô meio esquisito, respirando pela boca, tossindo demais. E amanhã tem pré-jogo do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficando por aqui. Se você assistiu aqui o vídeo, pô, valeu aí, muito obrigado. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda.
recomenda pro amiguinho e, pô, é nóis. E vai Corinthians, mano.